Gênesis 18, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, ó. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia lhe cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Versículo 14, você pode ler junto comigo. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós estamos na tua presença nessa noite, Pai, crendo que o Senhor é um Deus bom e digno de todo louvor e toda adoração. E por conta disso, Pai, é que nós adentramos na tua presença, Pai, com desejo e anseio de ser ministrados pela sua palavra, Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, passeia no nosso meio, Pai. Ouve, Pai, a nossa oração, ouve o nosso clamor, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, Pai, vem ministrar no nosso meio. Desde já, Senhor, nós repreendemos todo ladrão da palavra, em nome de Jesus, e declaramos, Pai, que o Senhor tem livre-arbítrio nesse lugar e que o Senhor é rei para fazer da tua obra, Senhor. Tudo nós entregamos e consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar ao Senhor e a senhora a manter a sua Bíblia aberta nessa noite, porque nós vamos passeando na Bíblia, nós vamos ler alguns versos, e na nossa versão da Nova Almeida atualizada você vai poder acompanhar junto comigo, porque nesse capítulo 18, algo de muito curioso e algo que deixa a mim, pelo menos, muito surpreso, começa a acontecer nessa história. O verso número 1 do capítulo 18, ele já começa mostrando para mim e para você que algo acontece na vida de Abraão que muda a história dele de maneira assustadora. Em Gênesis capítulo 18, a história de Abraão e de Sara e de toda uma nação, de todo um povo que permeia a terra, começa a ser mudada. No capítulo de número 1 de Gênesis 18, diz que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. E aí, queridos, veja só que coisa que de repente para mim e para você seria algo assustador. Pelo menos, eu não sei como você reagiria, mas para mim, pelo menos, o fato de eu estar parado num lugar e o Senhor, com S maiúsculo, que significa que é o próprio Cristo, aparecesse para mim e para você, alguma coisa ia acontecer comigo. Eu não sei se eu ia cair duro, se eu ia infartar, se eu ia sair correndo, eu não sei o que ia acontecer. Mas alguma coisa ia acontecer comigo naquele momento de físico. E a palavra diz que ele apareceu nos carvalhais de Manre, quando ele quem? Abraão estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Ou seja, esse momento que Abraão estava vivendo era um dia que eu e você, que moramos no Rio de Janeiro há muitos anos, estamos acostumados, que é um dia de extremo calor. Abraão naquele dia estava passando por dias, se assim eu posso dizer, do verão do Rio de Janeiro, aquele calor de 40 graus que você sai do banho e só de se secar você já começa a suar. Naquele momento que você passa por aquela situação, você passa por aquele calor e naturalmente, eu não sei você, mas eu quando passo por esse tipo de situação, eu reclamo bastante de calor. Eu falo, meu Deus do céu, como está quente no dia de hoje está praticamente impossível até de respirar. Mas, naquele dia que Abraão passava por isso, ele resolveu fazer algo de diferente na vida dele. Porque, deixa eu te contar um segredo, você, quando reclama do calor, não muda 1 grau da inclinação do sol.
É verdade. Você reclama, você fala do calor, você diz que está quente, e essa reclamação que você faz incessantemente não faz com que a frente fria se apresse nem em um segundo para chegar logo no Rio de Janeiro. Você reclama, você fala, você diz do calor, passa a mão nas costas, a mão na testa e puramente não muda nada. Abraão, naquele dia, vendo o calor que estava fazendo, ele falou: olha, já que está quente, a minha reclamação não muda em nada, eu vou começar a viver do jeito que a vida está se apresentando para mim. Eu vou viver do jeito que a vida está. Eu vou viver do jeito que a vida se apresenta, porque o fato de eu reclamar do que está acontecendo não vai mudar em 1 grau a situação que se apresenta diante de mim. Ele então resolve sair da tenda dele e pegar um sol debaixo do carvalho. Eu não sei se você conhece a árvore do carvalho, mas é uma árvore grande. É uma árvore cheia de flores, é uma árvore cheia de folhagem, é uma árvore cheia de flores, não, cheia de folhas, que dá uma sombra muito boa para mim e para você. E naquela situação dava uma sombra muito boa para Abraão também. E olhando aquela situação, ele falou: olha, eu vou ficar embaixo daquele carvalho ali um pouquinho, só que eu vou pegar uma fresca, vou pegar um vento que está batendo, porque reclamar da situação não muda. Então, eu vou viver da melhor maneira possível até que algo aconteça e que mude essa história. Ele vai e se dirige para aquele carvalho, que é uma árvore grande, que é uma árvore que tem suas raízes bem fincadas na terra, e nesse momento eu quero falar algo especial ao seu coração. Existe algo muito parecido entre você e esse carvalho, e os carvalhos que permeiam a nossa terra. É uma árvore grande, é uma árvore que, por mais que você balance, ela tem as suas raízes bem fincadas na terra. Bateu o vento de um lado, bateu o vento de outro, e aquele carvalho, quando se viu naquela situação, ele falou: olha, eu tenho que colocar as minhas raízes mais aprofundadas. O que Deus está falando para mim e para você é que tem certos momentos que o vento balança a mim e a sua vida, e eu posso ouvir um misericórdia por conta disso, mas ao invés de se render à força do vento que balançava para um lado e para o outro, você resolveu colocar as suas raízes mais aprofundadas, você resolveu colocar as suas raízes mais próximas do solo e mais firmada naquilo que deixa os seus pés firmados na rocha. E que rocha é essa? É Jesus Cristo de Nazaré. Apesar do vento ter batido, apesar do vento ter se balançado, você não se dobrou ao vento, pelo contrário, você colocou as suas raízes mais profundas nesse Cristo, porque você entendeu que é Ele que te segura, que te guarda e que te mantém de pé. O vento te balançou, mas quem te segurou foram as raízes que estarão fincadas em Cristo. Então olha para esse carvalho que está aí do seu lado e dá parabéns para ele, porque ele continua de pé, apesar do vento que bateu de um lado para o outro. E Abraão então resolveu ficar debaixo daquele carvalho para se guardar um pouco do sol. De vez em quando, pessoas nos procuram e querem ficar um pouco debaixo das nossas asas, porque apesar de nós termos sofrido lutas, tribulações, nós ainda temos sombra para oferecer para os outros. Nós ainda temos o aconchego para oferecer para aquelas pessoas, porque, queridos, o calor pega para todo mundo. Quando o dia fica quente, deixa eu te falar uma coisa, está quente aqui, está quente na Glória, está quente em Bangu, está um pouco mais quente, mas lá está quente também. E queridos, o carvalho ele é procurado naquela situação, o calor está para ele também, o vento está para ele também, mas o carvalho ele responde de maneira diferente a como de repente eu e você respondemos. E naquele dia Abraão teve uma crise de consciência e falou: eu vou parar de reclamar, sabe? Eu já entendi que está quente, eu já entendi que está um calorão danado, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Eu vou descansar, eu vou lá para fora, vou ficar debaixo daquele carvalho e vou ser feliz um pouco. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você, e que está te fazendo um convite nessa noite muito especial. E que convite é esse? Para de reclamar e vai viver melhor. Amém. Mas como que eu vou viver melhor? Dentro da possibilidade de você estar inserido. Tá calor? Sim.
mas eu posso viver melhor. Como? Parando de reclamar do calor, por exemplo. É óbvio que a situação que eu estou falando é uma situação lúdica, eu estou parafraseando a palavra de Deus. E aí, a pergunta que eu te faço nessa noite é: qual é o tipo de situação que tem tirado o seu sossego e que dia após dia você tem reclamado tanto dessa situação? Será que de repente você tinha uma mesa de som grandona e agora está com duas pequenininhas? Faça o seu melhor com essa mesa de som. De repente você tinha um carro muito grande e agora está com uma... Faça o seu melhor. Amém. Ah, mas antes eu corri. Faz o seu melhor e para de reclamar. Amém. Porque dentro da situação que você está, ainda está bom. Poderia ser pior. Mas, queridos, está um calor danado. Abraão, pelo amor de Deus, faz uma limonada, faz alguma coisa, está um calor danado. Ah, eu vou descansar, sabe? Eu vou descansar, que só vai começar a refrescar lá para as 6 horas. Então, até começar a refrescar, eu vou viver como dá para viver. Eu vou ali para debaixo daquele carvalho ali e vou ficar ali até melhorar. Porque, queridos, vai melhorar. As coisas vão passar. Amém. E tudo vai se fazer novo. Fica um calor danado, mas 6 horas da tarde o sol começa a baixar e o tempo começa a melhorar um pouco, começa a ficar... Então, até chegar às 6 horas, para de reclamar e vai ficar debaixo do carvalho esperando, porque vai melhorar, queridos. Vai passar isso tudo. E aí Abraão, então, quando toma essa postura de ficar lá debaixo do carvalho, fala assim: quer saber, de vez em quando você já deve ter feito isso também. Eu vou deitar na rede, sabe? Eu vou deitar na rede, que essa conta só vence dia 20. Eu vou ficar lá deitado na rede, porque eu ficar preocupado não vai mudar o boleto. Vai continuar o mesmo preço lá. Se você ficasse preocupado e cada preocupação baixasse R$1, daqui a pouco a Light estava te devendo dinheiro. Mas você ficar preocupado ou não, o boleto vai ficar lá, sim ou não? Aí você falou: quer saber, eu vou deitar na rede. Vou deitar na rede e vou esperar que alguma hora esse telefone vai tocar e eu vou pagar essa conta igual foi das outras vezes. Abraão mais ou menos fez isso. Quer saber, tá calor, mas eu vou ficar ali debaixo daquela árvore. Vou ficar ali, vou curtir. E 6 horas vai melhorar a minha vida, porque eu já passei por calor outras vezes. Já passei por provas outras vezes e eu sei que às 6 horas melhora. As lutas que nós passamos, elas servem como entendimento para que o dia de amanhã não venha a ter a sua malícia parecendo ser tão grande diante de nós. Porque teve vezes que eu passei por isso, que eu falei: meu Deus, estou infartando, eram só gases. Lá para a 20ª vez que isso aconteceu, eu já sei, não estou infartando não. O que você passa hoje serve para o seu coração, para você saber que amanhã aquele mal não é tão grande na sua vida, queridos. Hoje em dia, de repente, eu já falei aqui outras vezes, quem tem filho adolescente passa por isso, quem tem filha principalmente, que aí desmancha o primeiro namoro e a vida acabou, aí você olha para aquela situação, você fala: minha filha, pelo amor de Deus, que a vida acabou o quê, minha filha? Porque você, no alto da sua sabedoria, já sabe que a vida não acaba no primeiro término de relacionamento. E assim foi com Abraão. E aí ele foi para debaixo do zimbro, ficou ali, e aí algo mudou na história dele. Porque do mais perfeito nada, apareceu para ele 3 anjos. E Abraão, que estava ali muito bem, debaixo do carvalho, ele olhou, e a palavra diz que ele olhou e olhou de novo. Porque ele falou: ué, e tem vindo ali 3 homens. E esses 3 homens que vinham andando na direção dele, na verdade, eram 3 anjos. E quando Abraão larga a mão de reclamar, a história dele começa a ser mudada, porque ele resolveu se sujeitar à vontade que Deus tinha para a vida dele. E aqueles 3 homens vêm na direção dele. E a palavra de Deus vai falando o seguinte, que daqueles 3 homens, um era Cristo e 2 eram os próprios anjos que vinham andando na direção dele. Abraão, então, quando vê aquela situação, ele olha para aqueles 3 homens e começa a se prostrar na frente deles, entregando diante deles aquilo que ele tem como objeto de adoração.
Ele começa naquele momento, quando vê aqueles 3 homens vindo na direção dele, ele começa a olhar para aqueles homens e fala assim: olha, meus queridos, deixa eu falar uma coisa com você. Se eu puder, eu posso lavar os pés de vocês? Fica aqui um pouco comigo, aqui debaixo dessa fresca, desse sombra que tem aqui comigo, porque aqui tá bom. Não passa direto não. Fica aqui um pouco, porque aqui tá legal. Fica aqui junto comigo e descansa aí enquanto eu lavo os pés de você, porque eu vou trazer um pouco de comida para vocês. Eu vou trazer também um pouco de farinha, eu vou trazer um pouco de pão, eu vou matar um novilho novo, aquele tenro, novinho que está lá esperando, eu vou trazer coalhada, vou trazer leite. Ou seja, quando ele fica na presença dos anjos e do próprio Cristo na presença dele, ele fala: olha, eu vou adorar vocês com aquilo que eu tenho de melhor. Porque eu estou vendo que alguma coisa vai acontecer aqui. Eu estou vendo que algo de sobrenatural está começando a ter um movimento diferenciado nesse lugar. Então, mediante a isso que está acontecendo, eu vou começar a entregar a minha melhor adoração nesse lugar. Igual você está fazendo hoje. Olha como vocês estão adorando pra caramba a Deus. Abraão, quando vê aquela situação, ele fala: eu vou adorar esses homens. E vou adorar esses homens com o meu melhor. E então, quando ele começa a adorar aqueles homens, ele começa a compartilhar alguns elementos com aquele homem, que é a farinha, o pão, o novilho tenro, a coalhada e o leite. Ele começa a entregar para aqueles homens coisas que ele tem guardado junto com ele, que é o melhor. Agora imagine você na presença do próprio Cristo e entregando para Cristo um pão. Você sabe melhor do que eu que na linguagem bíblica o pão ele tem toda uma simbologia. O pão simboliza a palavra, o pão simboliza o próprio corpo de Cristo. E naquele momento ali, quando Abraão começa a adorar a Cristo, ele começa a entregar para Cristo elementos que são referentes ao reino do céu para a vida daquele homem e para a vida da população que ele estava para vir naquela terra. Ele entrega para Deus a farinha, que é a provisão da parte de Deus para o povo que o serve. Ele entrega o novilho, ele entrega ali naquele momento um boi novo, um cordeiro, se assim eu posso dizer, um cordeiro imaculado para o próprio Cristo. Dentro de um lugar que ali estava sendo estabelecida uma aliança. Seria como se você começasse a entregar para Cristo várias coisas que são referentes e concernentes a Cristo. Tanto que ele apresenta para o Cristo que está ali vivo e presente o leite e a coalhada. A coalhada é, se eu posso dizer assim, é como se fosse uma evolução do leite. E a palavra de Deus, ela compara a vida do cristão a momentos quando ele bebe o leite e quando ele começa a comer comidas mais sólidas naquele momento. Abraão, naquele momento, ele começa a entregar para Cristo uma série de simbologias acerca, por exemplo, da palavra terra, que é entregue a primeiro momento, e a coalhada, que é o reino de Deus vivo e poderoso. Ele começa ali, então, com Jesus Cristo, a fazer uma troca, falando para Cristo, dentro da simbologia que reconhece o senhorio dele, na vida dele, através da adoração. E quando Abraão começa a adorar a Jesus Cristo, quando ele começa a adorar aqueles homens que ali estão, ele está adorando e celebrando a Cristo, e aquela adoração que eu e que você fazemos é um reflexo da ministração do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus garante que tudo que é feito para Cristo é por Ele, para Ele, porque todas as coisas foram feitas e concebidas para Cristo. E quando então nós começamos a adorar a Cristo, nós pensamos que aquele desejo de adorar que arde no nosso coração é uma coisa referente e concernente à sua natureza. Porém, essa vontade de adorar a Deus é um desejo do Espírito Santo que mora dentro de você, te incitando e te convencendo a adorar a Deus. Por quê? Porque Deus precisa da sua adoração? É claro que não. É você que precisa adorar a Deus. Porque quando você começa a adorar a Deus, algo dentro de você começa a ser transformado. E veja só que coisa
misteriosa. Veja só que coisa que transcende o nosso entendimento. Quando nós adoramos a Deus, Deus está trabalhando em nossas vidas e mudando a nossa história. Amém. Aleluia. E isso diz para mim e para você algo muito valioso. Que enquanto você está aqui nesse lugar adorando a Deus, eu posso ouvir a sua adoração nessa noite, e você está entregando aquilo que Deus está requerendo de você. E enquanto você adora, Ele vai mudando a sua história. Enquanto você adora, Ele vai transformando o seu corpo. Enquanto você adora, Ele vai transformando a sua realidade. Enquanto você adora, algo é transformado na sua vida, a ponto de que Abraão adora aqueles homens sem saber o intuito daqueles homens estarem ali. Ninguém chega para ele e fala: Abraão, nós viemos em missão de paz e não de guerra. Eles simplesmente chegam num dia qualquer. Abraão então começa a adorá-los. E aí então aqueles homens que ali estão perguntam para Abraão, depois de serem adorados. Primeiro, eles são adorados. Mesmo sem Abraão saber qual é o intuito daqueles homens ali. Porém, a manifestação do sobrenatural, ela indica que algo vai ser mudado. E quando Abraão olha para aquela situação, ele adora, e aí então, depois de serem adorados, aqueles homens perguntam: onde está Sara, a sua mulher? Aí Abraão fala: está lá dentro. E aí então, depois de serem adorados, depois de estipularem e colocarem em prática um diálogo com Abraão, é que o milagre e a promessa começa a ser liberada. Porque aqueles homens, eles falam algo para o coração de Abraão que ficou de repente, assim eu creio, guardado no coração de Abraão durante um certo tempo. Aqueles homens chegam para Abraão e falam assim: olha, nós vamos voltar aqui junto contigo, Abraão, daqui a 1 ano. E Sara, a sua mulher, vai dar à luz a um filho. Ou seja, eles liberam ali uma palavra que o cumprimento dela só vai ser colocado em prática e visto pelos olhos dali a um ano. Aí então eles liberam aquela palavra para Abraão. E Sara, que está ouvindo tudo o que está acontecendo, ela começa a rir, ao invés de começar a celebrar aquilo que aqueles homens prometeram na vida dela. Ela começa a olhar para aquela situação e dentro do coração dela o sentimento que brota não é um sentimento de gratidão, é um sentimento de dúvida dentro do coração dela. E, se assim eu posso dizer, aquele sentimento que vem no íntimo de Sara, que ela de repente nem chega a exteriorizar, é um sentimento que de repente, hoje em dia, permeia o coração de vocês que estão aqui. Porque quando a palavra foi liberada pelos anjos, Sara, ela sequer abriu os lábios, ela sequer levantou as mãos para o céu, ela sequer esboçou uma reação mediante aquela palavra. Sara continuou da mesma maneira que ela estava, ouvindo atrás da porta, distante da promessa e não participando daquele momento. Não é muito diferente daquilo que nós estamos vendo aqui hoje, porque a palavra foi dita e ninguém disse amém. A palavra foi lançada e ninguém levantou a mão. A palavra foi dita e ninguém sequer acreditou naquilo que estava acontecendo. As pessoas, Sara naquele dia ficou com o mesmo olhar que vocês estão aqui, olhando para a promessa sendo colocada em pauta diante de Abraão e sem acreditar que aquilo iria acontecer. Mas a boa notícia, pelo menos, que tem para o meu coração é que Abraão creu. Aleluia. E a partir daquilo que Abraão teve depositado no coração dele, ele parou de depender de Sara. Aleluia. Sara não acreditou no que estava acontecendo. Sara não levantou um louvor, não levantou uma adoração, não começou a glorificar ao nome do Senhor. Mas Abraão, que ouviu a promessa,
ele creu. Aleluia. Glória. E bastou então Abraão crer que a promessa se fez presente. Amém. O que a palavra de Deus fala para mim e para você é que de repente a palavra pode ser lançada e mesmo que ela não seja acreditada, se existir uma pessoa que acredita chamada Abraão, aquilo Aleluia. vai acontecer. Glória a Deus. Mediante aquela situação que acontece, Abraão crê naquilo que é dito para ele. Amém. O oposto de Sara, que duvidou daquilo que estava acontecendo. Mas então, os homens que ali estão se reunindo com Abraão, eles veem o intento do coração de Sara e eles colocam ali um selo de garantia, falando que a palavra que foi dita, ela vai se cumprir. Apesar da incredulidade de quem ouviu. E aí então eles penhoram a palavra de Deus naquele momento e diz: olha, daqui a 1 ano nós vamos voltar, Sara. E você vai ter um filho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Apesar de Sara não ter acreditado, apesar de Sara ter ficado com seus lábios cerrados, apesar de Sara ter dito no seu interior que não cria naquilo que estava acontecendo, a palavra se cumpriu, porque um homem chamado Abraão acreditou no que estava acontecendo ali. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, Deus querido, a tua palavra foi lançada, Pai. E Deus, existe um Abraão aqui que crê no que foi dito, Pai. Existe um homem que crê que daqui a 1 ano as promessas que foram liberadas, Senhor, vão ser colocadas em prática e vão acontecer independente da incredulidade daqueles que ouvem, Pai. A palavra foi lançada naquele momento, Deus, e Abraão ouviu e creu. Sara ouviu e duvidou no coração dela, Senhor. Então, Deus querido, Pai amado, não leve em consideração a incredulidade do coração de Sara, Senhor. Não leve em consideração, Pai, os olhos que olham para a Tua palavra, Senhor, e vê a Sua palavra sendo penhorada, Senhor, e não coloca os olhos fitos no autor e consumador da palavra, Senhor. Não leva, Pai, em consideração, Pai, os lábios que ficam cerrados, as mãos que não se levantam. Não leve em consideração, Pai, a reação, Senhor, negativa daqueles que ouvem a promessa, Senhor, com prazo determinado para ser colocado em prática, Deus. Porque, Deus, o Senhor deu um prazo. O Senhor deu um prazo de 1 ano para aquilo acontecer. E, Pai, a palavra foi lançada, Deus. Então, Deus querido, tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia daqueles que não creem, Pai. E, Deus querido, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, cumpre a tua promessa que foi liberada. Porque, Deus, Abraão creu naquilo que foi dito naquele lugar. Então, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, coloca a Tua palavra, Senhor, em prática e que ela possa acontecer independente da incredulidade daqueles que ouvem, Pai. Porque Deus Todo-Poderoso, o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Pai. Então, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, lava-nos com Teu sangue, Pai, cobre-nos com o Teu poder, Pai, e faz, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, por aquilo que foi dito, Pai, no Teu altar venha se cumprir, Pai, porque Deus, a Tua palavra, Senhor, é algo liberada diretamente dos céus e do Teu reino, Pai, e Deus querido, ela não volta, Senhor, a palavra que foi dita, ela não faz retorno, Pai, e o Senhor liberou a palavra nessa noite, Pai, o Senhor liberou a palavra para Abraão que cria, e o Senhor liberou a palavra para Sara, Senhor, que não cria naquilo que estava acontecendo, mas independente daquilo que foi, Senhor, colocado em prática no coração do homem naquele momento, assim como é colocado em prática no coração do homem no dia de hoje, Pai, que a sua promessa se cumpra em nome de Jesus. E agora, Deus, que teu povo vai voltar para casa, despede-os, Deus, debaixo da tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E você diga amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente.